Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Renato e na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cartografia. Inicialmente nós vamos falar um pouquinho sobre a importância e a evolução da cartografia ao longo dos tempos, para depois a gente poder falar um pouquinho mais das suas aplicações, da forma como ela é feita, né, desde os tempos pretéritos até a modernidade. Então, quando a gente fala de cartografia, é importante a gente dizer que cartografia é uma ciência, né, muito específica que trata exatamente da técnica de confeccionar e também da técnica de ler mapas. É também uma arte de construir mapas a partir de observações diretas ou do emprego de utilização de dados, né, feitos através de pesquisas empíricas, de conhecimento dos locais e assim por diante. Importante lembrar que a cartografia historicamente sempre foi uma ciência de representação do poder, porque historicamente ela foi utilizada, antes dela ser amplamente utilizada como é hoje, para as nossas finalidades cotidianas, a cartografia era uma ciência do alto escalão da nobreza, né, da realeza, né, que estava associada a estratégias de guerra, conhecer e pontuar riquezas naturais dos seus territórios para poder melhor explorá-las, também conhecer o território dos inimigos para, no momento eventual de guerra, saber por onde atacar, por onde se defender, além também de conhecer para gerir o território. Então, apontar os melhores espaços para certas atividades agrícolas, para a criação de certos tipos de animais, entre outras coisas. Então, durante muito tempo, a cartografia ela ficou sendo uma ciência exclusiva, né, de uma determinada parcela somente da sociedade. Só depois de muito tempo que ela vai começar a ser difundida, mas difundida a partir de mapas. Não que todos nós fazemos mapas, né? A gente lê mapas e esses mapas geralmente representam a visão do mundo daquela pessoa que faz os mapas. Portanto, quem faz os mapas passa a ideia de mundo dele, daquele que o produziu. Portanto, até hoje, a gente pode perceber que os mapas que nós lemos são feitos, né, e carregam informações que são importantes para outras pessoas. Por isso que nem todos os mapas nos servem da mesma forma, né, do que os mapas, por exemplo, servem àqueles que os fazem. Então, a cartografia, né, ela é um instrumento de representação dos lugares. O que significa isso? A representação dos lugares nos espaços, né, estão presentes na vida do homem. Nós precisamos nos localizar, nos orientar. Né? Antes mesmo da escrita e da fala, o ser humano já utilizava formas de cartografia, né, a partir de pinturas rupestres, símbolos e desenhos, né, principalmente representando a percepção da vida dele, né, em relação ao espaço. Por exemplo, aonde estavam os rebanhos, aonde estavam os recursos. Todos esses fatores já representam uma espécie de cartografia pretérita, né? Aquela cartografia que ainda não era uma ciência, mas já era uma prática. Então o ser humano já pratica cartografia desde a pré-história. Gradativamente, com o avanço das sociedades, né, técnicas cartográficas, convenções cartográficas começaram a surgir, né, por meio de utilização de recursos modernos que possibilitam o homem ocupar diversos lugares na Terra. Então, cada vez mais esses mapas foram se difundindo. Então, mapas que tratam de cidades, de estados, outros fenômenos e objetos, como, por exemplo, fertilidade do solo, climas, vegetações. Então, a representação dos espaços começou a ganhar cada vez mais formas mais precisas e mais diferenciadas sobre diversos assuntos. Então, essas representações cartográficas, ao longo da evolução da sociedade, foram ficando cada vez mais próximas da nossa realidade, da diversidade, né, dos elementos que nós encontramos nos nossos espaços. Então, quando a gente fala de cartografia, é importante a gente lembrar que hoje em dia, né, a cartografia ela segue uma série de convenções internacionais, que são o quê? Símbolos específicos utilizados para retratar determinados acontecimentos, determinadas questões dentro dos mapas. Por exemplo, as cores, né? Nós geralmente utilizamos cores nas tonalidades do azul para representar rios e oceanos. Se a gente começar a pintar, por exemplo, rios e oceanos de verde, né, os nossos mapas não serão entendidos em outros lugares do mundo. Então, as convenções internacionais são aquelas convenções que são utilizadas por todos os mapas para que todo mundo consiga compreender as informações básicas passadas por eles, independente de você conhecer aquele espaço ou não conhecer. E, obviamente, ao longo da evolução, vários novos produtos cartográficos foram surgindo, como, por exemplo, mapas, globos, mapas temáticos das mais diversas questões possíveis.
e eles foram cada vez mais sendo padronizados, levando em consideração, obviamente, as percepções da realidade, permitindo uma representação cada vez mais aproximada do que é real, possibilitando a todos os indivíduos, mesmo nunca estando neles, conhecer tais lugares. Então a gente, hoje em dia, consegue, a partir de um mapa, de um lugar que a gente nunca viu, entender diversas questões sobre ele. Se esse lugar, né, é um lugar mais urbanizado, aonde estão as indústrias, aonde estão as casas. Se a gente se atentar aos dados, às convenções internacionais, a gente vai entender, de certa forma, o funcionamento até mesmo daquele lugar a partir de um mapa. Então, ao longo da história, é importante a gente lembrar que as representações cartográficas começaram a ser utilizadas para vários fins. Então, aqueles fins que antes eram fins relacionados ao poder começaram a se diversificar. Hoje em dia, nós utilizamos mapas para diversas coisas, inclusive como enfeites artísticos, de forma científica, para utilização na ciência como um todo, para base de pesquisas, etc., entre outras questões, né, utilização prática, né, para navegação, para aviação, e entre outras coisas. E aí a gente precisa falar também um pouquinho da evolução dos mapas. Quando a gente fala dos mapas, a gente tem que entender que nem sempre os mapas têm essa qualidade, ou tiveram essa qualidade que nós temos hoje, né? O mapa, porque ele é uma construção humana que está retratada, está associada ao tipo de conhecimento que aquele homem tem naquele momento. Então é uma ferramenta de comunicação. E obviamente a gente sabe que a comunicação vai se elevando a partir das inovações técnicas, né? Tecnologias, internet, telecomunicações. Então, gradativamente, esses mapas também vão ganhando novas informações. Então, os mapas antigamente eram muito pautados pela visualização. A visualização do observador. Então, ele fazia mapas, croquis a partir de desenhos. Enquanto hoje nós utilizamos fotografias aéreas ou fotografias, né, de satélite. Então a gente precisa entender que os mapas, eles mudam de caráter e mudam de detalhamento a partir da evolução técnica. Mas é importante de lembrar que mapa é uma comunicação, uma espécie de comunicação espacial, né, gráfica, em desenho, em visualização. Nós vemos as informações estabelecidas no espaço. É isso que serve o mapa. E ele é uma representação sempre parcial da realidade. Por que ele é parcial? Por dois motivos. Primeiro, porque ele representa somente uma parte do todo. E segundo, que ele representa aquela parte em que o interlocutor, ou seja, aquele que faz o mapa, enxerga. Então, por exemplo, se eu faço um mapa do Brasil, as informações que eu vou colocar são aquelas informações que para mim são mais relevantes. O mapa do Brasil de diversas pessoas diferentes serão mapas do Brasil diferentes, obviamente com a mesma forma, porque nós utilizaremos bases semelhantes, mas com conteúdos diferentes. E aí o que nós temos dentro dos mapas? Nós temos uma série de elementos, né, que representam cada coisa. Nós temos pontos, linhas, texturas, cores e até mesmo texto dentro dos mapas que ajudam a gente a entender a informação que aquele mapa quer passar. Então, diferentes linhas representam diferentes, né, formas, diferentes conteúdos, diferentes texturas, diferentes conteúdos. As cores também para a mesma coisa, entre outras questões. E aí a gente precisa falar também um pouquinho sobre a evolução da cartografia. A gente tem que entender que a cartografia, como a gente já disse, né, ela passa pelas evoluções técnicas. Então, na pré-história, né, basicamente, existia uma necessidade de localização do espaço, né? Então, os desenhos, né, do cotidiano dos homens pré-históricos ou do homem das cavernas e das primeiras civilizações estavam ali em pedaços de pedra, nas paredes das cavernas. E nessas representações a gente consegue ver figuras, né, comuns do seu cotidiano. Então eles retratavam muito os rebanhos daqueles que eles caçavam, os rios que eles pescavam, que eles atravessavam, as montanhas que margeavam suas localidades, suas moradias, entre outras questões como localização de tribos amigas ou tribos inimigas. Então os mapas estavam relacionados à vida deles. Portanto, se a gente compara com o nível de informação que nós temos nos nossos mapas de hoje, a gente vai perceber que, devido à diversidade de informações, os mapas da pré-história são mapas extremamente precários, mas obviamente a gente tem que entender que eram mapas extremamente importantes para aquele conceito, para aquele momento da história. Já na Idade Antiga, ou seja, com a evolução, com a passagem, nós temos ali uma série de novos mapas.
mapas em discos de madeira, como por exemplo os mapas mesopotâmicos que a gente vê à direita, e principalmente a partir dos gregos, que nós temos ali certos mapas que vão ter algumas noções extremamente importantes para a cartografia como um todo, como por exemplo a noção de esfericidade da Terra, ou seja, começa a se entender que a Terra ela é esférica, portanto se cria sistemas de latitude e de longitude para um melhor mapeamento. O mapa passa a ser feito em papel. O mapa consegue, por exemplo, nós estamos também passando por um momento em que, nessa Idade Antiga, o contato entre diferentes regiões é mais comum. Portanto, a gente está falando de mapas cada vez mais próximos do real, né? Porque a gente pode ver aí nesse mapa do Ptolomeu ali do século II, nós conseguimos ver claramente parte da Ásia, a Europa, o Oriente Médio e o Norte da África. Obviamente, nesse mapa, ele não representa, né, e não aparece a América, até porque a América ainda não era conhecida pelos europeus, apesar dela já existir, obviamente. Então, nós temos um mapa que está se expandindo. Os conhecimentos cartográficos e os conhecimentos das culturas e das localizações estão se ampliando, portanto, os mapas estão ficando cada vez mais complexos. E também mais complexos ficam porque cada vez mais informações são utilizadas. Já na Idade Média, né, nós temos um retrocesso técnico em relação aos mapas, porque a grande parte da Idade Média, conhecida também como Idade das Trevas, está associado a um recrudescimento da ciência. Portanto, a cartografia que vinha evoluindo na Idade Antiga, ela fica muito restrita aos poderes, novamente, da igreja, né? Lembrando que a Idade Média tem uma forte presença da igreja e também de algumas classes relacionadas a essa igreja. Então, por exemplo, nós temos ali uma parada, né, no processo de evolução técnica do que a gente poderia dizer cartografia. Essa cartografia ela só vai voltar, né, ao patamar de crescimento, de evolução, a partir, né, do que a gente chama de renascimento das grandes navegações, né, as grandes navegações e posteriormente ao renascimento científico, que vai trazer à tona novamente essa noção de humanismo, ou seja, o ser humano começa a conhecer cada vez mais os espaços, né, conhece a América, conhece toda a região africana, se espalha pela Europa, pela Ásia, portanto ele vai cartografar, vai mapear todos aqueles conhecimentos e os mapas vão se tornar cada vez mais informatizados, ou seja, com mais informações diferentes. Então vamos ter mapas que vão servir para determinados fins diferentes. Então nós temos mapas do mundo associados à cartografia e à navegação, mapas associados aos povos, mapas associados aos tipos de culturas, entre outras coisas. Ou seja, o mapeamento vai se diversificando, chegando ao patamar que nós temos hoje. E a cartografia hoje? A cartografia hoje é pautada em grande parte pelo que a gente chama de digitalização, né? Pela tecnologia. Então nós utilizamos mapas digitais pautados ou por fotografias aéreas ou por sensoriamento remoto, que está associado, obviamente, aos satélites. Então as nossas tecnologias hoje em dia nos possibilitam que nós consigamos, ao mesmo tempo, abranger com um alto teor de realidade e de detalhamento áreas cada vez mais distantes, mais largas. E essas áreas, né, principalmente a partir do que a gente vai chamar de sistemas de informação geográficos, SIGs, poderão ser tratadas em computador utilizando e realçando cores, utilizando e realçando texturas para que aqueles mapas sejam cada vez mais temáticos. Portanto, numa fotografia aérea, eu posso realçar a cor do rio para tratar, por exemplo, as bacias hidrográficas, ou realçar, né, e potencializar as cores das vegetações para trabalhar, né, alguma questão associada à proteção ambiental, ou então realçar as cores dos conglomerados, das grandes concentrações urbanas, para entender os modelos de ocupação do espaço, entre outras formas. Então a cartografia, né, uma foto que a gente poderia chamar de uma fotografia de satélite, uma imagem de um satélite, a partir da utilização de um software que a gente utiliza bastante, né, dentro da cartografia, a gente pode destinar aquela foto a diversas, né, formas de estudo. A gente pode utilizar ela para várias coisas em relação a uma única imagem. A gente pode realçar cores, a gente pode detalhar mais certos elementos, esquecer os outros elementos, ou seja, os mapas ficam cada vez mais temáticos, com temas específicos.